Você sabia que antigamente o nome de uma pessoa tinha tudo a ver com a sua personalidade, com o momento que ele vivia quando nasceu? Hoje a gente não, aqui no Brasil nós não temos o costume, né, dos tempos antigos de ter aquela preocupação no nome. Geralmente hoje nós colocamos o nome dos nossos filhos, às vezes colocamos o mesmo nome nosso, ou o nome de alguma celebridade, mas no passado não era assim, principalmente nos tempos bíblicos. Se nós formos olhar a Bíblia, você vai ver que os nomes de muitos personagens era dado de acordo com a ocasião que ele nasceu. Por exemplo, eu vou dar aqui dois exemplos bíblicos muito conhecidos. Os dois filhos de Isaac, quando nasce, os gêmeos. O primeiro, quando nasceu, ele olhou assim: eita, essa criança é muito peluda, tem muito pelo, muito cabelo. Então colocou o nome dele de Esaú, quer dizer peludo, cabeludo. Aí, logo em seguida, veio o seu outro irmão, segurando nos pés de Esaú. Então, quando Isaac olhou assim, epa, o nome desse será Jacó. Jacó quer dizer o quê? Enganador, suplantador. Então veja que o nome era dado de acordo com a ocasião. E inclusive, mais tarde, né, desses dois irmãos, aquele que mais se apegou às coisas de Deus foi Jacó. E Deus separou Jacó para um grande propósito, fazer dele uma grande nação, uma poderosa nação. Mas como que Deus iria ter nos seus planos um homem cujo nome significa enganador? O que Deus faz? Deus vai e muda o seu nome de Jacó para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus. Inclusive, ainda hoje, alguns israelitas têm esse costume, né, de selecionar nome para seus filhos, e alguns, inclusive, costumam embutir o nome de Deus no nome de seus filhos. Vou dar dois exemplos muito conhecidos, que seria dois ex-primeiros-ministros de Israel. O primeiro deles chamava-se Ariel Sharon. Foi um primeiro-ministro de Israel. Ariel. O que quer dizer Ariel? Ari quer dizer leão. El quer dizer Deus. Então Ariel quer dizer leão de Deus. O outro primeiro-ministro chamava-se Benjamim Netanyahu, algo mais ou menos assim. E o nome Benjamim é um nome composto, na verdade, né? Benjamim quer dizer Benji quer dizer filho, e Amin quer dizer direita, ou seja, Benjamim, filho da minha direita. E o sobrenome dele também é interessante, é um nome composto também, Netanyahu. Isso aí talvez muitas pessoas não sabem, mas é um nome composto, aonde de Natan, quer dizer dado. E Yahu é uma versão diminutiva do tetagrama hebraico, que vou deixar aqui para você ver, que eu vou falar disso depois, que quer dizer Deus. Então, Netanyahu quer dizer dado por Deus. Ou seja, então Benjamim Netanyahu, o filho da minha direita, dado por Deus. Tremendo, né? Era assim que eles escolhiam o nome de seus filhos. Porém, e Deus? Ora, o autor de tudo, e ele? Seus nomes, quais são os 4 principais nomes de Deus que encontramos na Bíblia? Os 4 principais nomes de Deus são Elohim, Adonai, El e Jeová.
Os 4 principais nomes de Deus. Elohim aparece mais ou menos 2.570 vezes na Bíblia. Se refere à força e o poder de Deus. Encontramos pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Adonai. Adonai quer dizer mestre e Senhor. Jeová. O que quer dizer o nome Jeová? O autoexistente, o Senhor da aliança. E uma curiosidade sobre o nome Jeová, depois você lê aí se não fala, Êxodo capítulo 6, versículo 3, eu vou deixar o versículo aqui. Esse nome Jeová, nós simplesmente citamos esse nome a qualquer hora, de qualquer maneira, de qualquer forma, mas os judeus, eles levam muito a sério aquele texto que diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, eles não citam o nome Jeová ou Yahvé em sua língua, não citam esse nome. Eles não escrevem Jeová. Quando eles querem pronunciar o nome de Deus, por exemplo, o que nós falamos aqui? Deus te abençoe, vai com Deus, graças a Deus. Eles não pronunciam o nome Jeová por causa da santidade que há nesse nome. Então eles citam Adonai. Em vez de falar Jeová, eles falam Adonai. Que Adonai te acompanhe, graças a Adonai. Assim que eles falam, eles não pronunciam o nome Deus, o nome Jeová. A mesma coisa quando eles vão escrever. Para escrever, ao invés de usar Jeová, eles usam esse tetragrama aqui, ó. Isso aqui quer dizer Deus. Tremendo isso, né? Então vamos lá, repetindo. Os 4 principais nomes de Deus: Elohim, Jeová, Adonai e El. Esse nome El também, a gente tem aí outros nomes compostos que vêm de El. 4 nomes, pelo menos, compostos que vêm de El. Um é muito conhecido, né? El Shaddai. Lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1, se não me falha a memória, Deus ele se apresenta ali como Deus Todo-Poderoso. El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Tem também El Elyon. El Elyon. O que quer dizer El Elyon? O Deus Altíssimo. Esse nome, Deus Altíssimo, ele aparece em 2 momentos muito significativos da história. Ele aparece a primeira vez pelo primeiro pecador da história. Lembra quem foi o primeiro pecador da história? Vou deixar aqui para você ver. Lúcifer, né? Lúcifer, ele cita Deus Altíssimo. E a segunda vez que esse nome aparece é citado pelo primeiro monarca de Jerusalém, Melquisedeque. Entendeu? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo, e tem também um outro nome, também composto de El, muito pouco conhecido, é El Roi. El Roi. O que quer dizer El Roi? O Deus que me vê. Aonde que isso está na Bíblia, Hamilton? Lá em Gênesis capítulo 16, quando aquela serva de Abraão, Agar, ela foi expulsa de sua casa por Sara, né, por ter zombado de Sara, e ela ficou perambulando pelo deserto. Morte certa, né? A morte seria certa. Porém, no ventre de Agar havia uma semente de Abraão.
E Deus havia feito uma promessa para Abraão. Então aquela mulher não podia morrer, porque mesmo não sendo filho da promessa, que é Isaac, era uma semente de Abraão. Então naquele momento ali, ela perambulando pelo deserto, sem assim esperança, com certeza a morte certa, mesmo sendo egípcia, ou seja, uma pessoa que adorava outros deuses, mas tinha ali a semente do servo de Deus Abraão, eis que o anjo do Senhor aparece para Agar e ali dá a ela algumas instruções, e uma delas que era para ela voltar para a sua casa, para a sua senhora, se desculpar. Ela ali fica tão alegre, fica tão alegre que ela diz: tu és o Deus que me vê, El Roi. E o outro nome composto de El, também pouco conhecido, é El Olam, o Deus eterno. Essa passagem você encontra lá em Isaías capítulo 40. Leia Isaías 40, que você vai ver logo no início o profeta começando a falar sobre o Messias, e logo ele para de falar sobre o Messias e começa a mostrar a incapacidade dos ídolos diante de um Deus eterno, todo-poderoso. Tremendo esse capítulo de Isaías, eu recomendo que você leia. E outra coisa, a mesma coisa é o nome Jeová. Existe também 9 nomes compostos de Jeová. A gente já ouviu até louvores, que falam sobre esses nomes compostos de Jeová. Vamos lá. Jeová Jireh. O que quer dizer Jeová Jireh? O Senhor proverá. Deus proverá. Você, quando abre a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 22, aquele episódio muito conhecido nosso, quando Abraão está indo para sacrificar seu filho, e Isaac não sabe, e quando chega num determinado momento, Isaac, olha, está aqui a lenha, está aqui isso, está aqui aquilo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Aí o que Abraão fala? Jeová Jireh, Deus proverá. E Deus realmente proveu o cordeiro para o sacrifício, que morreu, um cordeiro morreu no lugar de Isaac, que mais tarde, isso aí simboliza Cristo, que mais tarde também morreu em nosso lugar. Tem também Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Lá em Êxodo capítulo 17, a primeira batalha que Israel enfrenta após a saída do Egito contra os amalequitas, aquele episódio que você lê lá em Êxodo capítulo 17, você vai ver ali a primeira vez que o nome Josué é citado, e quando aquela batalha é vencida, Moisés edifica ali um altar ao Senhor e diz ali: Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Outro também muito conhecido, Jeová Shalom. O que é? Deus é a minha paz. Esse episódio ele se encontra em Juízes capítulo 6, aquela passagem de quando Gideão está ali fazendo ali seu trabalho, capinando, semeando, e eis que aparece ali um anjo, varão valoroso, o Senhor é contigo. Você conhece bem essa passagem, e o anjo começa a falar com Gideão, dando a ele esperança de paz naquele momento tão terrível que vinham vivendo, e ali diz: o Senhor é a minha paz. Deus da paz, Jeová Shalom, o Deus da paz. Jeová Sabaote, o outro nome de Deus, Jeová Sabaote, Deus dos exércitos. Essa passagem nós encontramos também no livro do profeta Isaías,
logo do capítulo 6, quando ele tem aquela visão da glória de Deus, de aqueles seres angelicais clamando: Santo, Santo, Santo é Jeová Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Outra passagem também muito conhecida, né? O que diz lá nessa passagem aí? O Senhor dos exércitos está conosco, ou seja, Jeová Sabaote está conosco. O outro nome composto da palavra Jeová é Jeová Mikadesk. O Senhor é o meu santificador. A primeira vez que essa passagem, que essa palavra, esse nome aparece em Êxodo capítulo 31, versículo 12 e 13, mostrando ali que Deus ele separa um povo para ser prioridade, propriedade dele, mas que esse povo precisa ser santificado. Nós vemos que quando Jesus também veio, a mesma coisa. Lá em João capítulo 17, o que Jesus ele diz? Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, Jeová Mikadesk quer dizer o Senhor quem vos santifica. Um outro nome também muito conhecido, composto de Jeová, é Jeová Raá. O que quer dizer Jeová Raá? Muito conhecido. Salmos capítulo 23. O Senhor é meu pastor. Em Hebreus, se não me falha a memória, diz que o Senhor é o grande pastor. E na epístola de Pedro, Pedro chama de o Senhor o sumo pastor. O outro nome composto, Jeová Tsidkenu. São palavras meio difíceis, né? Mas o que quer dizer essa palavra? O que quer dizer esse nome? O Senhor é a minha justiça. Lá em Jeremias capítulo 23, quando Jeremias manda uma mensagem para os exilados em Babilônia, mostrando para eles que Deus não os abandonou, que Deus iria fazer justiça para eles. O Jeová é a nossa justiça. Outro nome composto de Jeová, Jeová Shammah, que significa o Senhor presente está. Lembra quando Jesus, falando para os seus discípulos, né, e fala para nós: estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor presente está. Mas também tem um texto na Bíblia muito interessante, o último capítulo do profeta Ezequiel, se não me falha a memória, o último versículo também, quando ele começa, a falar sobre as maravilhas do céu. O céu é um lugar maravilhoso, ruas de ouro, aqueles palácios, né, monumentais criados por Deus, mas a maior bênção do céu não é os palácios, os rios de cristal, a árvore da vida, não. A maior bênção do céu está no último versículo do livro de Ezequiel: o Senhor está lá. O Senhor presente está. Jeová Rafá. O que quer dizer Jeová Rafá? O Senhor que te sara. Se você ler lá, se não fala a memória, no livro que é de Êxodo, não estou me lembrando bem, você vai ver que Deus ele faz promessas para o povo de Israel se eles entrarem pelo caminho da obediência. O Senhor irá curá-los de todas as enfermidades. É o melhor plano de saúde que já existiu, que existe, é exatamente esse: entrar pelo caminho da obediência, e Deus ele promete sarar, curar todas as nossas enfermidades. Esses
são os nomes compostos de Jeová. No próximo vídeo, nós vamos estar falando sobre os atributos de Deus. Falamos sobre a grandeza de Deus, falamos sobre os nomes de Deus e vamos falar também sobre os atributos de Deus. Quem é Deus, né? Quem é Deus? Tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não têm a mínima noção de quem é Deus, seus atributos. Tudo isso nós iremos ver no próximo vídeo. Até lá, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.